O que você acredita que é o maior ponto de que impede o cristão romper nisso? Eu quero só entrar falando sobre mindset. Mindset. Mano, Mindset. Não, Ai, Ivona, você me trinca, mano. mano, você estava falando sobre a construção da mentalidade das pessoas, que é ali até os 12 anos. Né? Eu sei bem como é isso, porque, por exemplo, foi até uma conversa que a gente já teve. Eu vivo a gente vive na região de Taubaté, ali, Conheço, Rio São morei do lado Paulo. lá, Caraguá. É, do ladinho. Do lado. Rio São Paulo, ali, Sim. totalmente fabril. Então a mentalidade de quem mora lá é o quê? Você vai estudar no Senai, você vai fazer o seu curso técnico, você vai trabalhar na fábrica, se aposentar ali com o maior Sim. salário que você conseguiu. Sim. Acabou. O sucesso da vida é o trabalhar na sucesso. fábrica. Cultural, né? É. Lá em Cultural. Caraguá era assim. Cultural, O normal. dono do posto de gasolina era o cara mais famoso da cidade, em Caraguá. Isso aí. Pela graça do Senhor Jesus, morar dentro da minha vida, pessoas novas. Ok. Minha liderança do GC era o Rael, que era empreendedor e tal. E, cara, glória a Deus, a mente vai se moldando. O meio que você vive determina muito para onde você vai. Total. Total, mais do que muito, total. Total. E isso faz o quê? 4 anos que eu tô no Morada, então é recente o início da mudança da mentalidade. Sim. Né? E, enfim, eu tô buscando absorver muito disso para poder determinar muitas coisas para o futuro, Sim. enfim. Só que, como alguém que não teve, por exemplo, para mim foi uma graça de Jesus ter conhecido esse pessoal. Sim. Cara, andar pelo Brasil muda, se você conhecer outros contextos, outras Sim. culturas, Sim. te expande demais, Sim. né? Hoje eu tô com você é um Sim. empresário de sucesso, já tivemos outros aqui. Sim. Amanhã eu tô com alguém Você anda comigo, mano. Com certeza, empresário, Caramba. bodybuilder, com certeza. Bodybuilder. Com certeza. Amanhã eu tô com alguém da área da música, que é mais o meu contexto, outros da área de ministerial, enfim. Como alguém que não tem essa oportunidade, não teve, seja jovem ou não, principalmente Sim. tem uma idade mais avançada, pode ter essa transformação de mente. Sim. Como isso é treinável. Porque talvez na cabeça da pessoa, assim como eu já passei por essa fase, tudo não passa de um sonho inalcançável. Uhum. Por exemplo, eu tenho essa fita de honrar minha família. Hoje, Sim. graças a Deus, eu posso Sim. honrar um pouco mais. Sim. Enfim, e Sim. tenho vários planos para frente, Sim. em várias áreas. Mas eu tenho muito, em particular, isso com você, Sim. né? É Sim. comum isso para Sim. mim. E tenho essa gana, tenho esse sonho, tenho essa direção e tenho essa vontade de expansão. Mas como que alguém que tem talvez só esse sonho Ok. consegue ter uma transformação de mente e partir para a prática, para Ok. poder mudar a sua vida? Vou dar alguns princípios aqui que eu fiz na minha vida que fizeram diferença pra mim, tá? O que eu acredito? O ambiente sempre é mais forte que o meio. O ambiente. Eu vim do ambiente... Qual a diferença entre os dois? Vou te falar. Eu vim do ambiente onde a escassez ela era estampada. A atmosfera do lugar representava isso. Uhum. As pessoas, elas eram assim. A mentalidade daquele povo era assim. A escassez era cultural. Era cultural, era comum. Por quê? Você olhava do seu lado, estava todo mundo assim. Então, quando eu olho para o meu lado e vejo todo mundo assim, e vejo as pessoas exatamente desse jeito, fica mais difícil de eu querer mudar. Porque toda vez que eu saio para mudar e volto para o ambiente onde eu estou, o ambiente me puxa para esse lugar. É como se fosse um elástico. É um elástico. Você tem um elástico amarrado aqui na sua cintura, você sai, só que todo o ecossistema vai puxar você de volta quando você volta para casa e quando você volta para aquele sistema. Né? Aí você volta e você está ali. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer que nem Abraão mesmo. A mensagem que veio para mim de Abraão foi: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te dar nações. Eu tive essa promessa sobre a minha vida, eu tenho essa promessa. Eu saí. E quando eu saí, qual que é a sacada aqui? Eu acredito que existem bênçãos territoriais. E eu acredito que os territórios eles emitem frequências e pessoas carregam chaves para te abençoar. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer é mudar o ambiente. Então, quando eu saí de Caraguá, que tinha aquela visão... Ruptura total. Isso é o mais difícil de fazer. Sabe por que é difícil fazer? Porque, às vezes, a sua própria família, por dó de você ou por insegurança de você,
quer fazer você voltar. Quer fazer você voltar e falar, volta. Não, fica aqui, porque debaixo das minhas asas é mais confortável. Debaixo das minhas asas é mais seguro. Uhum. É mais seguro, né? Só que a pior coisa que você pode fazer para um filho é você impedir que ele voe. Por quê? Ele não tá tendo maturidade, não vai ter crescimento, não vai ter rompimento, e aí ele vai ficar a vida inteira ali vivendo a vida que você viveu. Então eu saí, eu tive um rompimento, rompi, de fato, fum. E aí eu criei algo. O que que eu criei? Eu criei um compromisso. E qual foi o compromisso? Tem uma linha, que eu falo linha do comprometer-se. Você pode se comprometer com você em você ser uma pessoa bem-sucedida. Isso tem um nível de energia, do tipo, olha, eu vou ser um cara bem-sucedido eu vou ser bem-sucedido, porque eu tenho sonhos na minha vida. Tem um nível de comprometimento, do eu vou. Quando você abre uma segunda esfera, um segundo círculo por dentro desse aqui, você fala, eu vou ser bem-sucedido não por mim, eu vou pela minha família. No meu caso, eu falei, eu não vou por mim, eu vou pelos meus pais. Uhum. Então, quando eu pensava em falar assim, cara, tá muito difícil para mim, eu olhava para eles e falava assim, não posso desistir por eles, que eu fiz um compromisso com eles, não posso por eles. Existe uma terceira linha por fora, uma terceira roda, que é o todos nós. É o eu, o nós e o todos nós. Como que eu movimento minha vida hoje? Minha vida, eu não estou pensando no Piero mais. Os meus pais, a questão dessa aí já foi resolvida. Eu estou pensando agora no todos nós, ou seja, é um ministério. Se eu paro, eu tenho milhares de pessoas ali que se eu parar, elas por algum motivo vão parar e vão se desviar. Então agora o meu chamado é o todos nós, ok? Então quando eu saí de casa, eu tive esse rompimento, rompi, ambiente. Aí vim para São Paulo. E aqui está uma questão, legal, para onde eu tô indo? É um ponto. Agora a segunda coisa mais importante, tão importante quanto o ambiente, é o com quem eu tô indo. Porque o com quem eu me associei na minha jornada fez a diferença na minha vida. O com quem? O com quem? Peraí, quem carrega as chaves que eu preciso para minha próxima etapa? Quem é? Quem são as pessoas? Eu, graças a Deus, Deus me abençoou, graças a Deus, eu vim para São Paulo, morei na casa de favor de uma moça que eu nem conhecia, através de um amigo, que os pais eram empresários, ok? E quando eu comecei a trabalhar numa empresa, o sócio daquela empresa, os donos, eles me pegaram e falaram assim, não, a gente vai cuidar de você como filho, eu vou te ensinar tudo, me ensinaram tudo. Ou seja, o com quem certo. Se eu tivesse caído na mão do com quem errado, dificilmente, obviamente eu teria patinado mais vezes. Talvez pegue um patrão que só quer tirar. Exato. Trabalha aí. Sim. Só que uma chave que virou para mim do com quem são os com quem certos que vão me levar a alcançar o objetivo que eu tenho, o que eu quero. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você queira, Piero, eu quero empreender na música. Tá bom, você quer empreender na música, bacana. Quem são os maiores produtores musicais do Brasil no seu segmento que você gostaria de aprender? Pô, o Brunão Morato para mim é a referência. Legal, como é que eu faço para me aproximar desse cara? Será que eu posso servir no ministério desse cara durante um tempo para falar, cara, eu quero te servir, quero te honrar? Não, mas aí as pessoas, é loucura, porque, peraí, o cara tem a frequência certa, o cara tem a atmosfera certa, o cara tem as chaves que eu preciso e esse cara vai me ensinar. Só que as pessoas não param para pensar nisso, no com quem certo. E ela só fica preocupada no quê? No como que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer. E quando você fica focado no como que vai enriquecer, sua mente buga. Porque sua mente não tem a resposta do como. Se ela tivesse a resposta, ela já teria feito. Exatamente. Certo? A mente não tem. Então, ao invés de fazer a pergunta como, você precisa perguntar o quê? Quem são as pessoas que, se eu me conectar, elas vão me fazer crescer 10 vezes mais, 50 vezes mais, 100 vezes mais, no âmbito espiritual, no âmbito profissional e no âmbito financeiro. Quem são essas pessoas? E você se movimentar em direção a essas pessoas. Quem são as pessoas que podem me ensinar? Eu quero aprender. Quem são as pessoas que eu preciso agora mergulhar e aprender com elas? Eu preciso aprender, ok? O restante dessa jornada que eu vejo é só um lance de você ser obcecado em querer aprender, obcecado em querer fazer acontecer. Porque eu não encontrei na minha vida até hoje um preguiçoso que se deu bem na vida. Eu não encontrei. Sério, eu não vi nenhum. Todas as pessoas que eu conheço que tem... Eu sou obcecado
para alcançar isso aqui, por quê? Porque eu tenho um objetivo. Qual o objetivo? Eu quero abençoar minha família. Qual o objetivo? Eu quero abençoar as pessoas. Qual o objetivo? Eu tenho um sonho, eu quero me tornar referência nesse segmento. As pessoas são obcecadas por aquilo. Elas são gratas, mas elas são obcecadas a ponto de falar, eu não vou desistir até que isso dê certo. E a última etapa que eu vejo na jornada é você respeitar o processo, né? O que é respeitar o processo? Respeitar o processo é você entender que não é rápido, Com certeza. né? Você entender que não é fácil, mas você entender o seguinte, peraí, eu estou no caminho certo, com a pessoa certa. Se estiver no caminho certo, com a pessoa certa e com essa obsessão de realmente fazer acontecer, é questão de tempo, vai acontecer. Só que as pessoas andam tão ansiosas, querem agora, eu quero agora, em 1 ano. E aí, atalhos. Quais são os atalhos? O fulano me ofereceu um pouco mais, financeiramente, aí eu vou trabalhar com ele. Quanto que é mais? É R$500, é R$1.000. Que seja R$2.000, R$5.000, é mais. Só que aquela pessoa lá, que você vai passar com ela 1 ano, ela não vai conseguir te levar, mentalmente falando, espiritualmente falando, profissionalmente falando, aonde esse cara aqui, ou essa mulher aqui, iria te levar. Quando eu decidi entrar numa empresa e ficar 4 anos, foi responsabilidade minha. Eu falei, não vou sair daqui. Por quê? Porque eu estava com as pessoas certas, no lugar certo, recebi propostas de o dobro de salário. Eu falei, não quero. Por quê? Porque eu sei que aqui é o que eu preciso aprender para onde Deus vai me levar. É aqui que eu preciso ficar. Foi difícil pra caramba. Tive que fazer escolhas e tive que passar um tempo Abrir com mão, necessidade, abrir mão? Claro que sim. Mas é que o povo começa... O que acontece? As pessoas têm a tendência a se movimentar por propostas financeiras. E proposta financeira não tem nada a ver com o propósito de Deus, propósito de vida. Sim. Proposta é financeira, é passageira. Propósito é com quem, aonde você tem que estar, no lugar onde você tem que estar, pelo tempo que você tem que estar. Então, eu creio que durante essa minha jornada eu respeitei essas etapas, esses processos. E aí uma chave que é poderosa no meu entendimento é mentalidade. Por que eu falo de mentalidade? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque todos nós temos um padrão mental. Você tem um padrão mental, Sim. Medina tem um padrão mental, eu tenho um padrão mental. O nosso padrão mental é diferente um do outro. Por quê? Porque você foi formado assim, você foi educado assim, eu fui educado de um jeito. Para eu mudar meu padrão mental de escassez, eu tive que correr alguns riscos. Eu tive que ser até um pouco inconsequente, louco. Por quê? Eu estava formando a minha mente. A todo tempo, minha mente falava para mim assim, você não merece isso. Não é possível você chegar nisso. Não dá, é muito para você. Tentando se sabotar. Tentando sabotar. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, financeiramente falando, no primeiro ano eu gastei tudo, eu torrei tudo. Por quê? Porque eu tinha uma mente escassa. Então a minha mente me fazia gastar tudo para eu voltar para a escassez. Por quê? Eu estava programado para isso. Quando eu comecei a entender como é que funcionava a minha mente, peraí, como é que funciona a sua mente, Pedro? Sua mente quer o tempo todo fazer você voltar para a escassez. Mas, peraí, você ainda é pobre e miserável? Não sou mais. Então já não sou mais essa pessoa. Então não vem me querer me sabotar. É mentira isso. Peraí, você não merece o que você está conquistando? Mereço, porque eu tenho uma herança. Sou herdeiro. Peraí. Meu pai é o dono do ouro e da prata. Então eu mereço tudo que tem de melhor nessa geração. Eu mereço isso. Então eu mereço acessar tudo. Então, crença de merecimento. A outra crença que paralisa as pessoas é a crença de capacidade. Por que capacidade? Será que eu sou capaz de fazer? Então a crença de capacidade está ligada com o que você faz. Será que eu dou conta de fazer isso? Aí durante a minha jornada eu comecei a correr alguns riscos no fazer mesmo. Por quê? Porque eu falava, Deus, é o seguinte, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe, me ajuda, coloca pessoas no meu caminho. Praticamente se forçava a correr Eu me risco. forçava. Sempre foi assim. Eu sempre fui assim. Não sei, Senhor, o Senhor sabe como fazer. Eu vou dar um jeito nesse negócio, vou me movimentar, vou fazer acontecer, eu vou me virar. Nem que eu tenha que trabalhar muito mais, mas eu vou me virar, eu vou dar um jeito. Então, sempre a minha crença de capacidade, ela foi alta. Só que quando eu ajustei a minha crença de merecimento, capacidade de fazer, merecimento de recebimento, o que eu recebo, automaticamente eu ajustei aqui quem eu era. Sabia quem eu era. Então, peraí, eu sei quem eu sou, eu mereço, eu faço, eu vou conquistar. Só que dentro desse padrão mental, a gente tem a tendência em
vai virar o ano, todo ser humano assim, vai virar o ano. Você tem a tendência de fazer o seguinte, tá? Quanto que você já parou pra pensar quanto que você quer faturar no próximo ano? Não importa se você trabalha numa empresa, se você tem uma empresa, quanto que você quer faturar no próximo ano? As pessoas não têm a tendência de fazer isso. O crente não faz isso. Não mesmo. O crente não faz. O crente vive pela fé. Tá certo viver pela fé. Só que assim, eu na preciso verdade, olhar o na verdade, negócio. ele faz plano ministerial, faz plano de tudo, menos De tudo. financeiro. Menos financeiro. Quando você vai faturar, eu quero não passar fome esse ano aí. E aí assim, não, eu tô esperando Jesus voltar. É. Não, peraí, mas tudo bem, Jesus voltar, bacana, tô esperando Jesus voltar, mas tem aqui sua família, pô, tem seus Chama-se filhos escapismo aqui, isso aí. tem sua, né, tá todo mundo aqui. E aí, o que você vai fazer de uma vida abundante pra eles? Pô, tem a igreja, você não vai querer você pagar o dízimo inteiro, o seu dízimo pagar o aluguel da igreja? Tem missões. Tem... Pô, tem missões, cara, você não vai querer... Peraí, você tá sendo egoísta, então. Que mundo que você vive? Que o Deus que você serve não faz você prosperar a ponto de você abençoar cada vez mais a igreja, abençoar cada vez mais missões. Então as pessoas não param para ter esses pensamentos. Todo mês de dezembro eu paro minha vida, eu faço exatamente quanto Piero, pessoa jurídica, a gente começa a planejar em novembro. Aí em dezembro a gente termina. Mas quanto Piero, pessoa jurídica, pessoa física, vai faturar no próximo ano? Quanto você quer faturar, Piero? Quanto que você vai faturar? E, obviamente, eu apresento tudo para Deus. Vou orar, vou jejuar, eu vou consagrar. Mas qual que é a sacada aqui, que mudou minha mente em 2019, com um americano? Eu falei para o americano quanto que nós íamos crescer em 2019, em uma reunião que eu tive lá nos Estados Unidos. E eu falei, a gente vai crescer 30%. Aí ele fez assim, what? Eu falei, não tô entendendo, 30%. Ele falou, mas todo brasileiro pensa pequeno assim? Nossa, achei que ele ia falar que era muito. Aí eu falei, cara, esse cara é louco, 30% não é um bom crescimento? Não é? Aí eu tava assim com ele, eu tava, 30%, esse cara é louco? Eu tava com um tradutor, falei, ele tá doido? Aí quando ele falou, todo brasileiro pensa pequeno assim, eu falei, esse cara tá de brincadeira. Eu fiquei até meio querendo perder o controle no sentido, esse cara tá ficando louco, né? Ele não sabe o que é o Brasil, né? Aí ele me fez uma pergunta que mudou o jogo de eu pensar. E o jogo de eu planejar minhas metas todos os anos. Ele falou, Piero, o que você precisa fazer para sua empresa crescer 10 vezes mais? Realmente ele não estava preso aos 30%, né? Veja bem, ele não falou para mim assim, como que a tua empresa vai crescer 10 vezes mais? Ele não perguntou o como. Ele não perguntou o como. Ele falou o que você precisa fazer para a tua empresa crescer 10 vezes mais. Eu falei, cara, não sei. Ele falou, eu preciso da resposta. Porque eu não vou fechar negócio com ninguém que tem uma mentalidade menor do que a minha mentalidade. Se eu for fazer negócio com você, eu preciso que você venha junto comigo, na mesma frequência. E eu comecei a desenhar, passei a tarde inteira desenhando o que eu precisava fazer para minha empresa crescer 10 vezes mais. Porque eu não aprendi na escola isso, eu não aprendi ministerialmente isso, eu não aprendi na faculdade isso, eu não aprendi nada disso. E eu comecei a desenhar, e qual foi a resposta? Eu sou obrigado a ir para um evento presencial, a ser o dono do conteúdo. Foi aí que começou a minha empresa a crescer de fato, porque eu fui obrigado a desenhar um plano da EX. Falei, peraí, nós estamos aqui, para eu ir para cá, agora eu preciso fazer isso. Né? E a gente não faz essa pergunta, o que eu preciso fazer para o meu ministério crescer 10 vezes mais? Aí ele falou, quem são as pessoas que você precisa fazer parceria? Que já cresceram 10 vezes mais, que você precisa se juntar, faz parceria para crescer. Quem são as pessoas que você precisa contratar, Piero? Quem você precisa demitir, Piero? Piero, quem você precisa se tornar? Quem você precisa se tornar? E aquilo ali mexeu com a minha identidade, porque eu já tinha resultado, e eu falei, cara, não aceito mais, eu não consigo mais ser um cara procrastinador. Porque para eu crescer 10 vezes mais, procrastinação não pode mais morar dentro de mim. Cara, eu não posso ser mais um cara, não tem como, eu não posso negligenciar, não tem como. Eu comecei a mudar as minhas questões, eu comecei a entender, procrastinação não pode existir mais. Parcerias estratégicas, quem vão ser? Comecei a colocar os nomes de pessoas que eu poderia. Time, quem é o time? Esse time te leva a crescer 10 vezes mais, Pedro? Falei, não, esse time está no limite aonde eu cresci. Então, quem são as pessoas que você precisa trazer para o time para te ajudar ao crescimento da EX, Pedro? E ele começou a me questionar com perguntas. E eu comecei a falar, cara, faz sentido. Chegou no final da tarde, eu tinha todas as respostas.
Aí ele falou, cara, eu ia com você pro Brasil. Claro que eu ia. Eu só fiz essa pergunta porque eu vi que você pode ser 10 vezes maior do que você é hoje, cara. Cara, Eu vi isso em você, cara. Eu vi que você poderia ser 10 vezes maior do que você é hoje. Por que você não é, Piero? Porque você não pensa. Sua mente está programada a crescer todo ano 30%, Piero. E aí você vai crescer 30% a mais ou a menos, Piero. Eu falei, cara, é real isso. Eu peguei o histórico dos meus últimos 5 anos, é real isso. Por um milagre, às vezes dava um crescimento maior. Mas sempre era assim, 30 a mais. Às vezes empatava, enfim. E aí ele falou, eu falei, pô, mas e se eu não crescer 10x? Ele falou, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você vai trabalhar para crescer 10x. Sua meta é 10x. O seu plano é 10x. É tudo 10x, você vai buscar isso. Ele falou, não tô falando para você trabalhar mais. Não é isso, porque você não tem 10 vezes mais de tempo. Só tô falando para você mudar a sua maneira de pensar em fazer negócio. Peraí, eu tô vendendo pão de queijo no Farol? Eu não posso mais vender no Farol. Agora eu vou ter que vender em larga escala para grupos que comprem 1000 pão de queijo de uma vez. Peraí, mudei a maneira de vender o meu negócio. Mudei a maneira de fazer o negócio. Peraí, aí, o que aconteceu com isso foi tão absurdo, porque eu tinha 1.500 seguidores. Mano. Falei, agora eu vou ser o cara que precisa ir para rede social, preciso trazer mensagem no YouTube. Aí o YouTube foi em 4 meses para quase 300 mil inscritos, mais 300 mil inscritos. O Instagram bombou. Por quê? A minha mente agora estava focada em uma nova estratégia, aonde eu estava negligenciando. Eu falei, não, peraí, se eu quero crescer 10 vezes mais, eu tenho que estar todo dia com a audiência, eu tenho que estar todo dia com algo novo. Se eu quero... E eu comecei a ter essa mentalidade 10x, né, que eu falo. Eu tive uma fusão na mente, uma fusão realmente. E todo ano quando a gente para na empresa para fazer metas, enfim, a gente sempre busca o 10x. Você bateu financeiramente alguma meta na tua empresa financeira 10x até agora? A gente não bateu ainda. Eu creio que a gente vai bater. Mas a gente bateu metas de crescimento 5x, 4x. muito mais do que 30%. Cara, é mais 30%. Aí que tá a chave. Ele falou, Piero, o que vai acontecer com você agora é que você não vai mais pensar em coisas medíocres. Ele falou, porque até aqui na minha frente você era medíocre. Eu falei, cara, peraí, você tá de brincadeira com a minha cara. Ele falou, eu tô falando. Você tá tirando aqui é Brasil. Você tá tirando aqui é Brasil. Eu falei, não, Brasil 30%, para. Então, 2019 pra cá, eu senti, e isso é real em números, em tudo. Eu trago muito isso para os nossos mentorados lá na empresa e tudo mais. Quando você tem essa fusão mental, essa reprogramação mental, isso vai te exigir você se posicionar estrategicamente com uma nova mentalidade. Você ter ações diferentes. Porque a ação que eu tinha para alcançar uma meta que eu já sabia, que era 30% maior ou menor, eu já sabia qual era a ação. Quando eu vim para uma meta 10x, era outra ação. Era uma outra estratégia. Era uma nova estratégia. Então a pergunta que eu deixo para vocês dois aqui, para toda a audiência, né? O que vocês precisam fazer para vocês crescerem 10 vezes mais? O ministério de vocês, financeiramente. Essa pergunta é para todas as áreas. Animal. Porque é estratégia. É só estratégia, tá na mente. Eu saí do operacional. Falei, peraí, eu tô operacional? Não. Eu sou o cara da mente, eu sou a mentalidade do negócio. Vem com um projeto. Se o meu time vem com um projeto pequeno hoje, eu falo, não, peraí. Não é essa mentalidade que a gente tem. Rasga esse negócio. Como é que a gente cresce isso aqui 10 vezes mais? Dá a resposta. E o time tem a resposta.